Oi, 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 galerinha! Estamos de volta. Como vocês estão? Estão tudo bem? Espero que estejam se cuidando e também com muitas saudades da prof. A prof está com saudades também de todos, das nossas aulas, das nossas conversas, das nossas brincadeiras. Mas logo, logo, se Deus quiser, nós voltaremos. Então, muito bem. Hoje nós vamos para mais um vídeo de geografia. Sim, geografia. Vamos lá falar sobre a nossa cidade, sobre a globalização, a poluição, o meio ambiente, certo? Lembrando que agora nós já estamos utilizando a apostila 2. Então, quando a prof pedir uma ficha de atividade, já é do bloco 2, certo? A apostila 1 e o bloco 1 nós terminamos. Então, agora nós não utilizamos mais. Vamos agora somente para a apostila 2 e para o bloco de atividade 2 também. Muito bem, vamos lá. Vamos começar com mais um capítulo de geografia. Vou mostrar aqui para vocês, para nós podermos fazer tudo junto, certo? Então, vamos lá. Na página 185 de geografia, nós começamos lá com o crescimento das cidades. Então, a gente já vem falando, né, desde a apostila 1, sobre o crescimento das cidades, que muitas são consideradas metrópoles, outras metrópoles nacionais, certo? E que, assim, a interdependência da cidade com o campo, um precisa do outro, certo? Então, agora nós vamos continuar, certo? Falando sobre os problemas urbanos. Nós temos problemas urbanos. Todas as cidades têm. O país inteiro tem problemas urbanos. Vamos entrar em quais são esses problemas. O primeiro, a poluição. É o problema que mais afeta a população, que mais afeta os campos, as cidades, certo? Então vamos ver. A palavra poluição pode ter diferentes significados, mas geralmente está associada às atividades prejudiciais ao meio ambiente causadas pelos seres humanos. Sim, gente, infelizmente a poluição é causada por nós, seres humanos. Essa degradação quer dizer destruição, pode acontecer tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural e causa danos às plantas, aos animais e aos próprios seres humanos. Existem 3 tipos de poluição que afetam a qualidade de elementos que são essenciais para todos os tipos de vida, certo? Então, nós também somos prejudicados, os animais, as plantas, por causa da poluição. Quem causa mesmo a poluição? Nós, seres humanos. Vamos lá. Existe a poluição do ar, da água e a do solo. São as mais comuns. Você sabe quais tipos de poluição podemos encontrar nas cidades? Então vamos lá, vamos ver. O primeiro tipo de poluição tem relação direta com algo que é fundamental em nossas vidas: o ar que a gente respira. Então, pensem, todas as indústrias que nós temos, as fábricas que nós temos, para eles poderem transformar a matéria-prima num produto, eles precisam passar por vários processos, certo? Para aquela matéria-prima se transformar no produto que a gente vai consumir. Elas precisam passar por muitos processos industriais. E claro, todas essas fábricas, todas essas indústrias, o que acontece? Soltam aquela fumaça, porque eles estão trabalhando naquela matéria-prima, transformando aquela matéria-prima. E essa fumaça, ela causa poluição, certo? Então vamos lá, poluição do ar.
A poluição do ar é causada pelo processo de industrialização, que é mais intenso nas grandes cidades, e também devido à queima de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Gasolina, diesel. Onde é que a gente utiliza esses combustíveis fósseis? Em caminhões, nos carros, certo? Eles são utilizados por veículos automotores, como carros, ônibus, motos, caminhões, certo? Tá ali, ó. Combustíveis fósseis, fontes de energia formada pela decomposição de plantas e de animais ao longo de milhares de anos, como carvão mineral, gás natural e petróleo. Lembram que a professora explicou sobre o combustível fóssil na sala, certo? Que era da decomposição daqueles animais, daquelas plantas que já morreram e foram enterrados por outras terras, por poeira, ficaram lá longos anos, certo? A decomposição disso formou o combustível fóssil. Então, olha só, aqui, ó, é a imagem do quê? De um caminhão soltando fumaça, lá em São Paulo. Então, olha a fumaça preta que ele solta. É do diesel, do combustível fóssil, que é usado para que ele possa se locomover. Olha lá o que a prof falou das indústrias, ó. Indústria liberando fumaça por meio das suas chaminés. Então, olha a fumaça, certo? Tudo isso é uma poluição do ar. Tanto as indústrias quanto os veículos automotores lançam na atmosfera o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O que é o monóxido de carbono e o dióxido de carbono? São gases poluentes, certo? Emitidos pela queima do combustível, especialmente os fósseis, gasolina e diesel, por exemplo. Então, quando as indústrias vão transformar toda a matéria-prima num produto, elas utilizam esses gases poluentes, certo? Eles queimam combustível. Por isso que solta esses gases para o ar, para a nossa atmosfera, certo? Esses gases poluentes, eles são responsáveis pela poluição atmosférica. Entre os principais problemas relacionados à poluição do ar, podemos citar doenças respiratórias e diversas alterações no clima, o que estimula as mudanças climáticas. Então, claro, gente, todos esses gases poluentes, nós estamos aspirando ele, certo? Porque nós precisamos do ar para a gente poder respirar. Então, a partir do momento que esse ar entra dentro do nosso corpo, certo? Aquilo ali vai causando problemas respiratórios, certo? Por quê? Porque é o ar poluído. E para o nosso clima também. Imagine que todo esse ar poluído, ele se espalha pela atmosfera. Então, ele vai se espalhar pela atmosfera e ele chega lá na nossa camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela vai sendo destruída por causa dos gases poluentes. E aí afeta o nosso clima, certo? O que são mudanças climáticas? Vamos lá. As mudanças climáticas dizem respeito às variações do clima em nosso planeta. Um dia tá sol, um dia tá frio, aí chove, aí faz sol, aí venta bastante. Então, todas essas variações, todas essas mudanças. Segundo especialistas, nos últimos anos houve um aquecimento global, isto é, o aumento da temperatura média do nosso planeta, ocasionando parcialmente pelo efeito estufa, certo? Então aqueceu tanto, o nosso planeta ficou tão quente, certo? Que causou um efeito estufa. Vamos supor como se a gente estivesse ali dentro de uma bolha, certo? Um plástico, nós estivéssemos ali e aquilo ficasse muito calor, muito calor, muito calor. O efeito estufa, certo? Podem ver que muitas plantas precisam de uma estufa para se manterem quentes e não morrerem. Então, é exatamente assim, como se a gente estivesse dentro dessa estufa.
O efeito estufa é um processo natural, muito importante que ocorre na Terra, pois mantém a temperatura do planeta em níveis que permitem a sobrevivência de todos os seres vivos. Para os especialistas, as ações humanas, principalmente a poluição do ar, acabam potencializando, quer dizer, dando mais força para esse efeito estufa. E isso estaria promovendo um aumento da temperatura. Então, se essa poluição dá mais força para o efeito estufa, em vez dele controlar o calor, ele aumenta o calor, certo? Porque ele deu mais força à poluição. Os cientistas acreditam que esse aumento traria consequências ruins ao planeta e, consequentemente, à vida de animais, plantas e nós, seres humanos. Sim, como imagine se ficar tão quente, tão quente, tão quente, a gente não vai suportar, a gente não consegue aguentar, certo? E imagine agora os animais e as plantas também, eles iriam morrer, com certeza. Por outro lado, existem especialistas que acreditam que o aquecimento global não existe. Na visão deles, o aumento da temperatura é algo que ocorre normalmente no planeta, pois teria acontecido em outros momentos da história da Terra, que tem 4,6 bilhões de anos. Então, sempre vai ter, né, gente, as pessoas que discordam e as pessoas que concordam. Então, muitos especialistas não acreditam que seja o efeito estufa que exista, certo? Mas isso é com eles, né? Nós estamos estudando isso para a gente saber que isto ocorre e que está acontecendo no nosso planeta, certo? A poluição da água. Assim como o ar, a água de rios, lagos, mares e oceanos é outro recurso natural que sofre severos impactos ambientais negativos devido a ações antrópicas. O que são antrópicas? São ações dos seres humanos sobre o meio ambiente. Então, o ser humano precisou desmatar, precisou criar ruas, criar espaços para que as pessoas pudessem morar. E tudo isso trouxe consequências para o nosso planeta, certo? Outra coisa, quando nós vamos para a praia, quanto lixo a gente não vê jogado na areia? Tudo isso é um desrespeito ao meio ambiente. Então, traz grandes impactos, certo? Para essa poluição ambiental. Os rios e lagos. Nas cidades, o impacto da poluição em rios e lagos é ocasionado pelo desenvolvimento de atividades econômicas ou pela própria população. Muitas fábricas geram efluentes. O que são efluentes? São resíduos líquidos provenientes do processo produtivo de indústrias. Então, eles pegam resíduos líquidos, certo? E jogam, vamos supor, na pia. E a água vai levar para onde? Eu peguei o meu resíduo e joguei lá na pia da minha indústria. Eu não quero mais, eu joguei fora. Aí eu jogo a água para lavar a pia. Toda essa água com esse líquido, certo? Poluído, vai chegar até onde? Até os rios, certo? Então, muitas fábricas geram esses efluentes. Elas transformam um líquido em um líquido que polui. Enquanto a população gera o esgoto e resíduos sólidos. Quando a gente joga os lixos na rua, quando nós jogamos lixos em lugares impróprios. Todas essas substâncias podem ir para rios ou lagos, que fazem parte da cidade. Olha as imagens aqui, ó. Olha ali, gente, a poluição do Rio Negro lá em Manaus. Gente, olha o rio. O rio cheio de lixo. Como é que pode isso? Isso é uma poluição. O outro, olha o lançamento de esgoto em um canal no centro da cidade de Ubá, lá em Minas Gerais. Olha lá, gente. Toda essa aguinha aqui que tá caindo, ó, e esse buraco aqui que tem, esses aqui são os esgotos. O esgoto, tudo o que é jogado na rua,
papel, bituca de cigarro, plástico e muitas outras coisas, vem tudo para cá, ó. Ó, igual esse daqui que já tá caindo, ó. Então, ele sai toda essa poluição, todo esse lixo jogado para cá e vem para onde? Para o rio. Então, é um tipo de poluição bem séria, bem grave, certo? Então, aqui, ó, os esgotos, eles vão para o rio. E o rio vai desaguar aonde? O rio se encontra com o mar. Então, é óbvio, vai indo poluindo, poluindo, polui um pequenininho, vai poluir um maior, até chegar no mar, no oceano. Por isso, é muito importante destinar os resíduos sólidos corretamente, assim como canalizar os efluentes e os esgotos gerados para as estações de tratamento. Então, claro, gente, se todo mundo jogasse o lixo certinho, os líquidos efluentes, se todo mundo descartasse certinho, a gente não teria a poluição, ou teríamos menos, certo? Os oceanos e mares. Os oceanos e os mares também recebem grande quantidade de resíduos líquidos e sólidos, vindos de indústrias de esgoto. Esses resíduos são de variados tipos, como latas de alumínios e plásticos, e o que causa muita preocupação, pois muitos animais marinhos podem se ferir gravemente ou se alimentar desse lixo. Lembram que a prof explicou na sala que o perigo de jogarmos plásticos, sacolas plásticas na praia, que muitos animais morriam asfixiados porque aquela sacola entrava no rosto do peixinho, né? E o peixinho não conseguia sair daquilo, morria asfixiado, sem ar, certo? É importante lembrar que os oceanos e os mares recebem água que vem de rios. E se essa água estiver poluída, consequentemente, o mar também será poluído, como a prof explicou lá em cima, certo? Os oceanos recebem as águas dos rios, do mar, certo? Então, eles recebem as águas dos rios, gente, desculpem, certo? Então, claro, se a água estiver poluída do rio, vai poluir o mar também, vai poluir o oceano. Essa aqui, ó, é a foto da poluição lá na Praia Grande, em Fundão, no Espírito Santo. Olha só. Tem madeira, tem plástico, tem garrafa de plástico, tem até, olha ali, ó, madeiras com pregos, tampinhas de garrafa. Olha só que dó. Olha que poluição. Certo? Outra forma de poluição dos oceanos diz respeito a acidentes ambientais relacionados ao vazamento de petróleo. Quando isso acontece, as praias se tornam impróprias para banho e pesca, e muitos animais marinhos, como peixes, focas, leões marinhos e baleias, podem morrer. Sim, gente, houve um caso, há alguns anos atrás, que um navio rasgou o casco dele, passou por pedras embaixo, certo? As pedras eram muito grandes e rasgou o casco dele, furou. E era um navio petrolífero que levava petróleo. E aquele petróleo espalhou todo no meio do oceano. O que aconteceu? Baleias começaram a aparecer na areia da praia, cheias de óleo grudado nelas. Então, elas não conseguiam fazer esse movimento de nadar para se livrar do óleo. E muitas acabaram encalhadas na praia e morreram. Certo? Então, este é um perigo também muito grande, certo? É um acidente ambiental. Recentemente no Brasil, houve um grande vazamento de petróleo que afetou principalmente o litoral nordestino. Vamos ler o texto. Olha só. Sobe para 124 números de praias atingidas por manchas de óleo. Contaminação chega à Bahia. Segundo o relatório do IBAMA, o maior aumento foi no estado de Sergipe. No último balanço, apenas 4 praias no estado haviam sido atingidas. Agora, já são 10. Viu como espalhou?
Viu como o óleo espalhou? Ele espalha para o oceano. Primeiro eram 4, agora já são 10. Dentre as 124 praias afetadas em todo o Nordeste, desde o início de setembro, 10 estão em processo de limpeza. 70 ainda têm manchas visíveis e 44 já estão livres das substâncias na área. Então vejam, começou com 4, foi para 10 e depois para 124. Olha como espalha. Pelo menos 12 animais foram atingidos pelo óleo. 9 tartarugas e uma ave foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. Olha que dó, gente. Viram como os animais são os mais atingidos? Olha só que dó. 12 animais morreram. Geração de resíduos sólidos, o lixo. A geração dos resíduos sólidos vem aumentando devido ao crescimento populacional, aliado ao grande consumo de produtos dos mais diversos tipos. O grande problema é o descarte inadequado desse lixo, que em muitas cidades vai parar nas ruas, em terrenos baldios, nos rios e nos oceanos, causando grandes problemas de ordem ambiental. Então, olha, quantas vezes nós já não passamos e vimos essas imagens aqui, ó. Lixo jogado lá num terreno baldio, né? Que é um terreno vazio, olha lá, ó. Ó, isso aqui, gente, aconteceu aqui no Paraná, na cidade de Guarapuava. Olha só. Imagine, que dó. Olha a poluição, olha o perigo. E esse aqui, ó, aconteceu no Rio de Janeiro. Esse é uma avenida, é uma rua, lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha lá, lixo, ó, saco de lixo, copo descartável, certo? Isso tudo é uma poluição. Então, esse descarte inadequado é errado. Nós já vimos isso, já estudamos isso. Então, olha só quanta coisa eles fazem, as pessoas fazem, os seres humanos que poluem, porque não tem todo esse cuidado que a gente precisa ter. Certo? Então, aqui, qual é a nossa lição de casa? A nossa lição de casa é de olho no local, tá? Então, a 1 e a 2 lá. Lá na página 191, diz ali, como sua família faz o descarte do lixo residencial. Então, vocês vão ver como que a família de vocês faz esse descarte, certo? Se elas separam o lixo, fazem a coleta seletiva, se elas jogam tudo num lixo só. Então, vocês vão escrever como acontece isso, como é que a sua família faz esse descarte do lixo de dentro de casa. Joga numa lixeira, leva lá para o caminhão, como que ela faz? 2, você já observou perto da sua escola ou da sua moradia? Então, vamos ver, né, como nós não estamos indo para a escola, vamos fazer perto da nossa casa. Vocês já viram lixo descartado de maneira incorreta, como esses aqui? Se vocês já viram, vocês vão colocar que sim. Se vocês não viram, não. E aí vocês vão descrever. Vão escrever como? Ah, o lixo estava jogado na rua, sacos de lixo espalhados na grama. É isso que vocês vão escrever. Certo? Essa é a lição de casa. Para a gente terminar, olha só, que coisa mais legal isso para a gente poder entender. Você já imaginou para onde vai o lixo que você produz diariamente? Existem 3 formas principais de disposição final para o lixo. Então, como nós já estudamos na aula de ciências, e vocês sabem que, às vezes, as matérias, elas falam da mesma coisa porque elas se ligam, certo? Esse problema ambiental é um problema tanto em geografia, porque se trata do meio, certo? Se trata da nossa vegetação, do desmatamento, se trata disso, assim como ciências, certo? Então, vamos lá. Olha lá o que nós já vimos. Lixão. 19,3% é colocado no lixão. Nesse caso, o lixo é depositado sem nenhum tipo de proteção, o que acaba por atrair insetos e animais como urubu. Sem proteção adequada, o chorume, que é gerado pelo lixo, penetra no solo e acaba indo parar nos lençóis freáticos.
enquanto os gases produzidos são liberados para a atmosfera. Então, olha lá o chorume lá, ó. O chorume aqui, ele entra dentro do solo, poluindo o solo. E todo este cheiro do lixão ali parado vai para onde? Para a nossa atmosfera, que é uma poluição. Aterro controlado, 23,9%. É visto como uma tentativa de transformar um lixão em aterro sanitário. Nesse caso, é preciso isolar a antiga área do lixão. E isso é feito por meio de uma manta plástica. Depois se cobre a manta com uma camada de terra com grama. São colocadas chaminés que liberam os gases que são queimados e o chorume, líquidos poluentes gerados pelo lixo. É bombeado para a parte de cima, ó lá, ó, não contaminando o solo, gente, certo? Por causa da camada plástica e porque o chorume é liberado, esses gases poluentes é liberado, certo? Não polui o solo nem os lençóis freáticos. E o aterro sanitário, que é 56,8% de lixo jogado ali. É o tipo ideal de destino para o lixo, pois a área é toda preparada para isso. O lixo é compactado em bloco de 4 metros de altura. Lembra que eu expliquei para vocês na sala sobre a usina do lixo em Campo Magro? Na usina de lixo, eles fazem tudo isso. Eles deixam o lixo compactado nos blocos muito grandes. Todos esses blocos de lixo vão para o aterro sanitário, certo? E entre os blocos são colocados 2 camadas, uma de plástico e outra de argila. Nesse tipo de destino, o chorume é canalizado e levado para a rede de esgoto e depois para as estações de tratamento, enquanto os gases produzidos são queimados. Então, veja, quando o aterro sanitário já sai os gases por aqui, eles já estão sendo queimados para não poluírem o ar, certo? Então, seria muito importante se todo mundo fizesse o descarte por um aterro sanitário. Todo o lixo fosse levado para um aterro sanitário. Mas um aterro sanitário não tem lugar para todo o lixo, de toda a população, certo? É uma pena, né? Poderia se ter, ficaria muito melhor e o nosso planeta não teria tanta poluição, certo? Então, gente, era isso que a prof queria mostrar para vocês, certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. E cadê eu? Cadê eu? Voltei! Então, era isso, tá? Não terminamos o capítulo ainda, mas nós vamos indo para poder terminar, certo? Ficou bem mais fácil para vocês esse capítulo, porque a gente já viu isso em ciências. Então, a prof não vai ficar se alongando muito, porque nós já vimos isso, sobre o chorume, sobre a poluição, sobre aterros sanitários em ciências, certo? Então, o seguinte, desculpem, a prof vai passar no Que Mágico um vídeo para vocês assistirem sobre os nossos problemas urbanos. Que, claro, é tudo aquilo que a prof falou, sim, mas é de uma outra forma, né, do vídeo sendo explicado para vocês. É um vídeo bem curtinho, dá 3 minutos e pouquinho. Então, é legal para vocês assistirem e verem os tipos de poluição, certo? Como a gente viu na aula de português, os vídeos são para quê? Trazer mais informações para a gente, trazer mais conhecimento. Por isso que a prof separa alguns videozinhos e passa para vocês, certo? Então, a tarefa de casa vai ser na apostila, que a prof já mostrou para vocês, e terá também uma ficha de atividade, tá? A ficha de atividade é a 97 e 98. Lembrando que é do bloco 2, certo? Mas vai estar tudo no Que Mágico. Então, ficamos por aqui. Se cuidem, ó. Beijos para todos.